Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. No universo de A Roda do Tempo, nem tudo é o que parece ser, e poucas coisas são realmente simples. Na cosmologia da série, o conceito de realidades paralelas e universos extradimensionais é algo que acaba sendo trabalhado com nuances muito diversas. Esse é o caso dos Fin, um termo que é utilizado para se referir a duas raças humanoides que atuam nessa cosmologia de formas muito únicas. Os Aelfin e Eowyn, por mais que tenham aparência humanoide, são algo diferente. Como Brigitte Argo de Prata diz, eles não são maus, mas são algo tão diferente da humanidade que talvez o seja. Bateu a curiosidade para entender melhor essa história? Então vem comigo que hoje eu vou te contar tudo que sabemos sobre os Aelfin e Eowyn. O mundo está mudando. Uma maré que nos arrasta contra nosso controle. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Nerd Sora, que a gente fala sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Por isso, já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo que sai aqui no canal. Estamos fazendo maratona de A Roda do Tempo. E se você quer mais, torne-se um membro. Além de ajudar o canal, você concorre a brindes e tem conteúdo antecipado. Além de, claro, preferência nas respostas lá das nossas lives. Tem live toda quinta-feira aqui no canal. Já detona o seu like e compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre essas duas raças que com certeza vão fazer a diferença ainda agora na terceira temporada. Os Aelfin e Eowyn, como eu disse no comecinho do vídeo, são criaturas que habitam numa dimensão paralela, descrita nos livros como climas estranhos, distâncias que não fazem sentido e ecossistemas que, mesmo vistos apenas através de janelas, são muito distintos entre si. Uma das maneiras de acessar o reino dos Fin é pela Torre de Genjei, que aparece rapidamente no primeiro livro e volta a ser importante lá no 12º. A Torre de Genjei fica no rio Arinelle, relativamente próxima de Ponte Branca, uma cidade que foi cortada da série e por isso a gente não viu essa torre. A torre em si pode ser acessada pelo mundo desperto, como também por Tel'aran'rhiod Riot. E eu já fiz vídeo aqui no canal para falar sobre o mundo dos sonhos e eu vou deixar aqui no card para vocês. Claro que dentro da mitologia da série, a torre é apenas uma forma de acessar o mundo dos Fin, feito que pode ser alcançado por meio de alguns ter'angreals, como o batente de pedra vermelha e retorcida, que nos livros está em Tear, mas que na série muito provavelmente deve estar ou na Torre Branca ou em Tanchico. Sabemos que alguns personagens já adentraram a Torre de Genjei e por consequência o mundo dos Fin, mas eu tô tentando manter esse vídeo com o mínimo de spoilers possíveis, por isso eu não vou fazer essa listagem aqui. Que pena. Mas vale você saber que a presença desses seres é essencial para o arco de alguns personagens muito importantes na história de A Roda do Tempo, beleza? Vamos falar especificamente sobre cada um deles, começando pelos Aelfin, uma raça que lembra um misto de serpente e humanos. Dentro dessa cosmologia, os Aelfin são capazes de responder de forma totalmente sincera 3 questões feitas por uma pessoa, mas questões ligadas à sombra ou ao tenebroso costumam resultar em loucura ou morte. Aí você já imagina a pancada que deve ser saber sobre isso, né? Para os Aelfin, é importante que a pessoa fazendo a pergunta realmente se importe e se conecte com aquela pergunta. Uma vez que perguntas muito rasas e simplórias são vistas como desrespeito e dignas de punição. E claro, como você já deve imaginar, fazer essas perguntas tem um preço, nada é de graça. E o preço é nada mais nada menos do que memórias e experiências do questionador que serão absorvidas pouco a pouco sem que a pessoa se dê conta. Como é que é? E a série mudou isso para um dos nossos personagens. Agora, eu não tenho mais como evitar alguns spoilers, então se você não quer receber spoilers diretos sobre a história de alguns personagens, pula para essa minutagem aqui. Nos livros, em Tear e através do batente de pedra vermelha retorcida, 3 personagens entram quase ao mesmo tempo no reino dos Fin e vão visitar o povo serpente, e são eles, Moraine, Hunt e Mat. Nos livros nós acompanhamos o ponto de vista do Mat, de forma que não sabemos ao certo os detalhes do encontro dos outros 2 personagens, com algumas exceções. Nós sabemos 2 das perguntas de Hunt e uma das respostas. É só isso. A primeira pergunta é um mistério.
A segunda, feita por ele, é sobre como remover a mácula do tenebroso de Saidin, e sabemos que a resposta não foi dada de maneira direta. A última pergunta que Randy faz é sobre como ele pode vencer a última batalha e sobreviver, ao passo que os Zhao e o Finn respondem: o norte e o leste devem se tornar um, o oeste e o sul devem se tornar um, os dois devem ser como um, para viver você deve morrer. Claro, não vou mergulhar sobre isso agora, mas quem quiser receber o spoiler completo, é só acessar o nosso grupo proibidão, Full Spoilers, lá do WhatsApp. Pergunta lá que a galera vai te contar tudo no detalhe. Ou então vai nesse vídeo aqui, ó, do card, História do Randy, tem tudo ali. A Moraine, como boa Aes Sedai, não compartilha nenhum detalhe sobre a sua visita, mas é especulado que ela chegou a perguntar o rosto de com quem ela se casaria e por quê. Logo mais, na sua história, esse acontecimento se desenrola de maneiras muito específicas. E na série da Prime, essa informação talvez seja alterada ou simplesmente excluam a ida da Moraine até o fim. O último personagem que entra é o Mat, e como eu disse, nós sabemos tudo o que acontece com ele porque acompanhamos o ponto de vista dele nos livros. A primeira pergunta feita é se ele deve ir para casa ajudar o povo dele, ao passo que o Zhao Finn responde que ele deve ir para Ruidian. E aqui, como a gente já sabe, não acontece, porque o Mat não vai para Ruidian. A segunda pergunta feita é por que ele deveria ir para Ruidian, ao passo que os Zhao Finn dizem que se ele não for para Ruidian, irá morrer. A última pergunta do Mat é por que ele morreria se não fosse para Ruidian, e os Finn dizem: você terá se afastado do fio do destino, deixando seu caminho se perder nos ventos do tempo, e então você será morto por aqueles que não querem ver seu destino completo. Eu vou te dar um quebra-galho e contar que, caso ele não siga esse rumo, várias coisas dentro da própria última batalha não aconteceriam. Eu volto a dizer, quer saber mais? No grupo do Full Spoilers tem, ou então vai lá no vídeo do Mat, que também explico tudo isso. Só que tem um plot twist nessa visita do Mat. Como eu falei há alguns minutos, Mat e Randy entram basicamente ao mesmo tempo no batente, e ter a presença de dois Taveren ao mesmo tempo é algo que cria uma certa tensão. Um esforço extra para os Zhao Finn, de forma que, para tentar se livrar logo dos garotos, os Finn dão uma resposta a mais para o Mat. Tá vendo? Esse garoto é de sorte. Depois de perguntar sobre a ida para Ruidian e receber aquela resposta, o Mat complementa perguntando de qual destino eles estão falando, e os Zhao Finn ainda respondem: casar com a filha das 9 luas, morrer e viver novamente, e viver uma vez mais, como parte do que foi, abrir mão de metade da luz do mundo para salvá-lo. Pois é, eles falam desse jeito e ó, eles não brincam em serviço. Além desses personagens que citei, sabemos que muitas pessoas visitam os Zhao Finn, inclusive os primeiros de Mayene, uma nação que ainda não apareceu na série da Prime. E ainda sabemos que os heróis da trombeta, Birgit Arco de Prata e Gaid Al-Qaim, que é o amor da Birgit, visitaram os Finn em uma de suas encarnações, e o próprio Mordet, o homem que se tornou parte do mal que assombra Shadar Logoth. Em algum ponto, alguns abandonados vão ao reino dos Finn para uma barganha, mas isso é papo para outro dia. E agora vamos falar sobre os outros Finn, os Eowyn. Com um visual que lembra uma raposa, eles também vivem em uma dimensão que pode ser acessada pela Torre de Genjin ou pelo batente de Pedra Vermelha, mas esse é o que está localizado em Ruidian. Então eu não tenho ideia de como é que eles vão fazer esse esquema na série. Ao contrário dos Zhao Finn, os Eowyn parecem ter uma hierarquia em que apenas os com maior autoridade podem fazer certas coisas, como por exemplo, conceder desejos. Porra! Sim, porque se os Eowyn respondem 3 perguntas, os Eowyn concedem 3 desejos. Como você já deve imaginar, para que isso aconteça, um preço precisa ser pago, o que normalmente vai causar dor a quem deseja alcançar esses desejos. Ao contrário dos Eowyn, os Eowyn não consomem memórias, mas parece que eles têm uma fixação em emoções humanas fortes. Por isso a dor e o sofrimento têm um gostinho diferente para eles. Outro aspecto que a gente consegue imaginar do povo raposa é que eles têm a capacidade de acessar memórias. E, nos livros, é de lá que o Mat tira todo o seu conhecimento sobre batalha e outras vidas. Todas vindas de outros homens. Já na série, ele recebe isso do chá que ele ganhou de Shamael. Um outro aspecto interessante aqui é que, ao que tudo indica, entrar no mundo dos Finn pelos batentes de porta garante entrada e saída segura. Mas pela Torre de Genjin, é cada um por si. Provavelmente isso faz parte de um acordo milenar desse povo com os humanos, os Aes Sedai da Era das Lendas, provavelmente. E agora vamos para mais uma rodada de pequenos spoilers. Dessa vez esses spoilers terão respostas mais rápidas na série, mas se você não quer mais detalhes, eu aconselho pular para essa minutagem aqui.
Ao visitar Ruidean nos livros, o Matt encontra esse outro batente e decide atravessá-lo, ainda meio sem entender como esse universo funciona. Matt toma por base sua experiência com os Aelfin e acredita que o povo raposa esteja ali para responder suas perguntas. Nesse processo, ele meio que fez seus pedidos, mas sem ter total clareza sobre o que ele estava perdendo. Primeiro, ele sinaliza que tem buracos na própria memória, na própria vida, e que gostaria de ver esses buracos preenchidos. E é aí que os Elfin preenchem esses buracos com as lembranças de homens que viveram entre as guerras dos Trollocs e a Consolidação, o período de Arthur Asa de Gavião. Muitos desses homens eram generais e estrategistas, e isso será de muita ajuda para as Forças da Luz no futuro. Vejam que interessante, o arco do Matt começa com os Aelfin retirando memórias dele e os Elfin colocando memórias na cabeça dele. O segundo comentário que ele faz com um tom de pergunta é que desejaria se ver livre das Aes Sedai do Poder Único, além de encontrar uma maneira de escapar desse mundo e voltar para Ruidean. A resposta dos Elfin para esses dois pedidos é simples. Primeiro, o Matt recebe um medalhão em formato de cabeça de raposa, e sabemos que esse medalhão vai aparecer na série porque nos cartazes que saiu ali do marketing ele aparece. Simplesmente as tramas, ao entrarem em contato com a pessoa, se desmancham sem que seja realmente útil. Já na busca por um escape dos Fin, ele recebe sua lendária lança, a Ashandarei, enquanto ela é levado de volta para o seu mundo, mesmo sendo deixado para morrer enforcado nos galhos da Vendessora. Matt vê a lança e, mais tarde, vamos descobrir que ela é sim um caminho para fugir dos Aelfin e Elfin. Mas aí já é um spoiler demais e vamos deixar isso para outro dia. Ou lá no vídeo do Matt, tá no card. Os Aelfin e Elfin são claramente povos muito curiosos, pela estrutura e por tudo que se sabe sobre eles. É possível concluir que os Fin mantêm uma conexão misteriosa com os humanos há séculos, baseado em um antigo acordo. Qualquer pessoa pode atravessar para seus domínios, mas há regras rígidas, nada de ferro, luz ou instrumentos musicais. Uma antiga rima menciona essas restrições de forma enigmática: coragem para fortalecer, fogo para cegar, música para deslumbrar, ferro para amarrar. Essas são 3 ferramentas essenciais se você deseja lutar diretamente contra eles. Além disso, tanto os Aelfin quanto os Elfin parecem ser capazes de sentir e até mesmo se alimentar das emoções, sensações e experiências de quem os visita. No entanto, os Elfin vão além, cobram um preço extra para suas respostas e desejos, e aqueles que não negociam com cuidado podem não sair vivos. Há rumores de que suas vestes são feitas de pele daqueles que não foram prudentes o suficiente ao entrar no seu mundo. No mundo de A Roda do Tempo, essas criaturas são vistas como mitológicas, e suas histórias inspiram um jogo chamado Cobras e Raposas, que vimos o Perrin e o Rand jogando no primeiro episódio da 3ª temporada ali em Tar Valon. O grande pulo do gato aqui é que esse jogo não pode ser vencido sem trapaça, o que é também uma pista sobre o que fazer ao visitar os Fin. Além disso, para começar o jogo você desenha um triângulo invertido, a mesma chave que permite que a pessoa entre na Torre de Genjei, enquanto entoa aquela rima: coragem para fortalecer, fogo para cegar, música para deslumbrar, ferro para amarrar. Além disso, como eu disse antes, o mundo dos Fin tem leis físicas muito específicas, como se estivesse realmente numa dimensão em que os nossos conhecimentos não se aplicam. Enquanto o reino dos Aelfin, o povo serpente, é cheio de curvas e espirais, o reino dos Elfin é composto por linhas retas e ângulos fortes, considerando que o tabuleiro do jogo de Cobras e Raposas tem um formato semelhante a uma teia e que tanto os Aelfin quanto os Elfin compartilham a mesma dimensão, ainda que em espaços distintos, é possível imaginar que o mundo deles seja realmente estruturado como uma teia. Os Aelfin ocupariam as curvas espiraladas, enquanto os Elfin se movimentariam pelos caminhos retos. Além disso, as regras que governam os caminhos dentro desse reino parecem seguir uma lógica completamente diferente de tudo o que conhecemos no mundo humano, tornando qualquer tentativa de navegação um verdadeiro enigma. Para alcançar um determinado ponto, por exemplo, pode ser necessário seguir por direções inesperadas, fazer curvas sem sentido aparente, recuar e avançar repetidas vezes, como se o próprio espaço estivesse dobrado sobre si mesmo. Que loucura! Que o mundo da Roda do Tempo é extremamente rico não é segredo para ninguém, mas o que o Robert Jordan faz ao criar os Fin é papo de maluco. Por mais que seu jeito trapaceiro e suas fraquezas lembre muito a mitologia das fadas do nosso mundo, os detalhes que ele cria e como conecta com a história principal são de tirar o fôlego. Mas e aí, o que você achou? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para não perder nada,
Já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, considere se tornar um membro para ter acesso a esses vídeos de forma antecipada, me segue no Instagram e no TikTok, os links estão na descrição. Se você acompanha enquetes, mais atualizações, faz perguntas sobre o canal, sobre séries, sobre tudo. Um forte abraço e se cuide.